por que que apesar de todos os esforços, inclusive alguns de caráter institucional, por que que a gente não consegue debelar o racismo? Por que ele não consegue ser eliminado? Nós estamos divididos, né? Nós estamos divididos. Mas quem está dividido na zona de conforto é diferente de quem está dividido na zona da necessidade. Nós sentimos o mundo e compreendemos o mundo a partir do racismo. Então, quando se fala de estrutural, é colocar o racismo num lugar que está além da vontade e além da consciência dos indivíduos. Enfatizar o racismo como sendo algo estrutural quer dizer que o racismo ele é parte do funcionamento normal da vida social. Ele nos constitui enquanto sujeitos. Ao falar de estrutura, nós estamos falando do papel do Estado e tudo o que o Estado significa para a reprodução do racismo. Não há racismo sem Estado. Eu tenho 29 anos de favela e há 29 anos a principal política pública que chega para nós é a operação da polícia. Então o Estado dialoga conosco, nos observando pela mira do fuzil de um policial. E isso nunca construiu nenhuma mudança, né? Sempre foi problemático, violento. Quando a sociedade pede segurança pública, a prática para nós é a operação policial entrando na favela. Então quando a sociedade não moradora de favela fala precisamos de segurança, a polícia entra aqui dentro com carro blindado, com violência, com algo que não constrói nada, né? A ideia de crime não é uma ideia essencial. Não existe crime na natureza. O que existe são fatos, são atos, são acontecimentos a que se atribui um determinado valor. E nesse sentido, a ideia de política criminal ela é muito interessante porque é uma ideia que a maioria dos juristas nega, que é a ideia de que todo crime ele é uma construção política. Se a gente está aqui hoje no Complexo do Alemão e nesse momento existe o mercado ilícito das drogas ilegais, né? E aí entra a polícia, tem operação policial, tem confronto, pessoas morrem. Recentemente morreram militares, morreram meninos envolvidos com o varejo das drogas, muitos moradores e moradoras. Tudo porque é ilegal. E aí amanhã se legaliza. A favela, ela está dentro ou ela vai ser excluída desse processo? Falar com racismo estrutural é dizer também que a sociedade é uma sociedade de conflito. Então isso é importante, a sociedade é conflituosa. A sociedade é uma sociedade em que você tem antagonismos sociais muito profundos. Mas tipo, como o Complexo Alemão sempre foi marcado pela violência e sempre teve esse confronto, e aí depois da UPP, de certa forma piorou, porque a promessa eram vir outras secretarias, mas na prática só veio a polícia. E aí basicamente a gente ficou com 2 grupos armados aqui dentro, que como não tinha nenhuma estratégia, inclusive, por exemplo, de envolver a juventude, de usar a inteligência para lidar com o tráfico, só a lógica do enfrentamento, piorou mais a nossa vida, porque agora a gente tinha 2 grupos armados que cada esquina, que em cada beco batia de frente, virava uma guerra, né? Então, o movimento negro no Brasil é alguma coisa que hoje se fortalece, né? E hoje se fortalece justamente a partir da percepção, né, de como a legislação é uma legislação racista, de como a ação da polícia é uma ação racista, né? Quer dizer, quando a gente vê como a polícia invade as favelas, como a polícia mata na favela, né, é evidente que isso não aconteceria numa área nobre da cidade, chamada nobre, numa área de classe média ou de classe média alta. Imagina o caso que aconteceu ontem. Ele estava com um guarda-chuva na mão e o policial o matou, o assassinou, né, com a justificativa de que ele tinha confundido o guarda-chuva com um fuzil, né? Quer dizer, isso só pode ser aceito numa sociedade que é racista. Eu vejo essa ideia da chamada bala perdida como uma forma de reduzir o significado do assassinato da nossa população. Ah, morreu mais um preto, morreu mais um pobre dentro da favela, foi bala perdida, ah, tá tudo bem. E não tá. O racismo, por Foucault, portanto, é uma tecnologia de exercício do poder.
É uma tecnologia, portanto, que o racismo permite decidir quem vive e quem morre, quem terá a vida sustentada e quem não terá. Então, quando você vai, por exemplo, num bairro em que a maioria das pessoas não tem saneamento básico, em que a maioria das pessoas tem uma dificuldade muito grande com o transporte público, isso é Estado. É o Estado exercendo o seu poder sobre a vida e determinando quem morre. Como um morador da periferia, né, nós vemos a periferia com uma dor imensa, né? Principalmente quando nos colocamos como um agente transformador dessa realidade, né? Entendemos essa realidade com uma dureza muito grande, né? Às vezes com as lágrimas escorrendo, né? E não deixando de enxugar as lágrimas. No outro dia a gente passa a chorar novamente por uma outra família, né? Só tem um jeito de administrar a vida com um contexto desse. Não dá mais para sustentar a vida. A única maneira de garantir uma distribuição econômica nesse modelo restritivo é você administrar a morte, mas não a vida. Por isso que a necropolítica, a regra, é impor o sofrimento como modo de vida. Então hoje a gente consegue enxergar muitos jovens e adolescentes que perambula, não se sente morto, mas também ele não está vivo, né? Quando eu falo que é estrutural, não quero dizer que é inevitável. Eu quero dizer que é um espaço de disputa. Tem que disputar as instituições para que a gente consiga, de alguma maneira, modificar a longuíssimo prazo a maneira com que a gente naturaliza as estruturas sociais. Então discutir racismo é essencial para a gente reconstruir a estrutura dessa sociedade, se é que já foi construída de uma outra forma algum dia. Mas é daqui, em meio a um cenário de extrema desigualdade, violência, vivendo sobre a estrutura pesada do racismo dessa sociedade, que a gente inova, que a gente sobrevive, que a gente constrói soluções que não são importantes apenas para a favela, mas para a sociedade e para o mundo como um todo. É necessário perceber que o racismo está no cerne dos conflitos sociais e, a partir dessa compreensão, se pensar em políticas de redução da desigualdade. Não é mais suportável uma política criminal racialmente enviesada que opera sob a lógica da guerra às drogas e do superencarceramento e que tem resultado, na verdade, em um verdadeiro extermínio da juventude negra. E a Defensoria Pública da União está disposta a fazer essa discussão com a sociedade.